11 de dezembro, Dia Internacional da Montanha. A montanha sempre me permitiu subi-la, sempre me conquistou. Nela, me conecto com minha essência. Vivo mais sonhos do que sonhei. Experiencio momentos de pura vida, vida ao extremo. Vida essa onde não se pode fugir, onde deve se dedicar ao máximo. Não cabe egoísmo, tampouco vaidade. Cabe somente amizade, intensidade e, sobretudo, todo respeito à montanha. Vamos todos cuidar da vida nas montanhas. Que som maravilhoso! Hoje, um dia especial, aliás, como o de ontem e o que vem amanhã. Hoje vai ser um podcast, com certeza, especial do Reset Humano, pra lá de especial, por ser o Dia Internacional da Montanha e porque hoje vou reunir 4 feras junto comigo neste episódio, que é o número 87 do projeto Reset Humano. Neste ano, pude conversar com estes 4 amigos queridos, todos montanhistas, em diferentes episódios, cada um com um episódio especial. E neste vou reunir alguns dos melhores momentos desses bate-papos, né? E toda vez que eu escuto cada um deles, fica fácil entender por que são tão apaixonados por montanhas e pela vida, assim como eu. É só escutar este podcast com o tema Dia da Montanha, numa data especial, como eu disse, Dia Internacional da Montanha. Os convidados que vão estar neste episódio são minha amiga Areta Duarte, Ed Padilha, Eliseu Frechou e, claro, Pedro Hauck, que junto comigo vamos fazer este episódio. E ao som lindíssimo de Marillion com a música The Sky Above the Rain, eu, montanhista Fred Duclerc, apresento novamente mais um episódio com muita alegria, o podcast Reset Humano. Todos os anos, no dia 11 de dezembro, se comemora o Dia Internacional da Montanha. E no dia 5 de agosto, Dia do Montanhista. Então não esqueçam, 11 de dezembro de cada ano, Dia Internacional da Montanha, e dia 5 de agosto, Dia do Montanhista. O Dia Internacional da Montanha é celebrado desde 2003, com o objetivo de conscientizar a população por todo o nosso planeta sobre a real importância da preservação das montanhas no mundo, destacar as boas oportunidades, as boas benfeitorias e, claro, também os constrangimentos no desenvolvimento das montanhas e assim construir uma aliança forte que traga mudanças positivas para os povos e ambientes de montanha em todo o mundo. A importância das montanhas, sem dúvida, as montanhas são um ecossistema terrestre com uma grande biodiversidade de fauna, flora e que possuem uma singularidade cultural. A sua destruição e degradação paisagística tem aumentado através do tempo. A pressão humana e a mão direta do ser humano e indiretamente se manifestam através do aquecimento global e assim alterando o clima do planeta. A sua preservação é essencial para muitas espécies de animais que encontram um habitat natural nas montanhas, inclusive os seres humanos que as visitam para momentos de lazer e a prática de esportes como o montanhismo, ou seja, vamos todos cuidar da vida nas montanhas. Este episódio tem o apoio da Chorus Brasil, Dr. Shape e Aventure Box.
Coros é uma marca americana de relógios GPS multiesportivos com alta tecnologia e qualidade. A Dr. Shape é uma empresa que atua há 19 anos no mercado, sendo a maior rede de franquias especializadas em suplementos alimentares e artigos esportivos da América Latina. Você conhece a Aventure Box? O Aventure Box é uma plataforma de atividades outdoor e aventuras na natureza. Conheça nosso perfil no aventurebox.com. E você, que está em seu carro ou está treinando, correndo, pedalando, caminhando na montanha ou simplesmente tomando o seu café da manhã ou almoçando, muito obrigado por me ouvirem. E todos os ouvintes dos 40 países que nos ouvem, muito obrigado. Aqui no Projeto Reset Humano, a história é contada a partir de histórias e vidas inspiradoras, como as destas 4 feras, estes 4 amigos que estarão neste episódio comigo: Areta Duarte, Ed Padilha, Eliseu Frechou e Pedro Hauck. Nos melhores momentos das entrevistas que eu tive o prazer de realizá-las com cada um deles neste ano, nesta temporada, na segunda temporada do podcast Reset Humano. E você conhece o nosso site? Visite podcastresethumano.com.br. E vamos para o episódio de hoje? Meu amigo Eliseu, quero de novo dizer que tenho uma enorme admiração e respeito pelo seu trabalho, pela sua história, pela forma de pensar, e que considero você uma lenda aqui do nosso montanismo. E te pergunto, o que falta para sermos um país que ama escaladas? Poxa, velho, obrigado. A admiração como companheiro de profissão é recíproca também. Também acompanho a sua carreira. Parabéns por tantos anos levando as pessoas à montanha, divulgando o esporte aqui no Brasil, nos ajudando a criar massa bem, vamos dizer, articulada, consciente de que nós precisamos preservar as montanhas, e para preservar a gente primeiro tem que gostar. Bom, daí, partindo para a sua pergunta, Fred, realmente é uma pergunta capciosa, né? Nós moramos num país, vivemos num país no qual existe muita dificuldade das pessoas praticamente sobreviverem, né? Não é um país que as pessoas têm tanta fartura e podem se dar o luxo de praticar esportes mais caros, que exigem viajar, que exigem um equipamento que você às vezes não encontra fabricação no país. Bom, acho que esse é um dos problemas, né? A questão dessa diferença econômica que a gente encontra na população brasileira. Talvez outra seja a questão do brasileiro entender o que são as montanhas mesmo, né? Enxergar as nossas montanhas como montanhas. Talvez a ideia que o brasileiro tenha de montanhas são só aquelas que são nevadas, dos Alpes, do Himalaia e tal, coisas muito grandes. Então, essa geografia brasileira às vezes é um pouco marginalizada pelo próprio brasileiro. Então, tem isso, e tem a questão de cultural, né? É uma questão de esportes que começaram há muitos anos na Europa e que vão passando de geração para geração, e que no Brasil a gente não teve não teve tempo ainda. A escalada é um esporte relativamente novo no Brasil,
não tão novo, mas como esporte de massa, que que seja mais acessível às pessoas, à medida que nós começamos a ter empresas que fabricavam equipamento no Brasil, desde sei lá, anos 70, 80, né, começou, de forma incipiente, mas começou a se fabricar alguma coisa aqui, e então ainda é um pouco recente, eu acho. Então foi isso que precisa dar um tempo para as coisas acontecerem. É, com, é lógico que à medida que as informações vão chegando às pessoas, né, em toda essa revolução tecnológica que a gente tem hoje, isso ajuda muito, né? As pessoas vão tendo mais informações sobre os esportes, vão tendo mais acessibilidade às técnicas, ao equipamento e tudo isso. Então, eu acho que é uma questão de tempo, mas é um trabalho também, né? Porque a gente tem que orientar de forma correta a forma como essas pessoas vão entrar no esporte e de forma que elas curtam e venham a amar as montanhas, o ambiente todo que a gente vive. Curioso para ver a tua resposta nesta pergunta, que também já fiz para o Guilherme Cavalari recentemente, num dos bate-papos, né, no episódio Pedalando Montanhas. Queria te perguntar se nosso montanismo é verde mesmo. Eu acho que sim, Fred. O nosso montanhismo é verde, não existe atividade zero impacto, né? Mas existe consciência das pessoas que praticam o montanhismo de deixar o menos traço para trás possível, ajudar na medida que também for possível. Então, eu acho que sim, existe uma consciência mínima, principalmente do praticante, que teve uma boa educação em relação à escalada, em relação ao montanhismo. Existe sim, mas como, de novo, não existe atividade zero impacto. Isso é, balela, né? Eu acho que nós sim estamos caminhando de uma forma a ter cada vez menos impacto. Não, talvez sejam práticas que não, à medida que a gente vai aprendendo, né? Vou te dar um exemplo. Antigamente, lá na subida do Pico Paraná, em alguns trechos de rampas de rochosas, havia umas correntes. As pessoas pegavam na corrente e subiam aquele trecho ali pela rocha. Só que com o tempo, aquelas correntes iam para um lado e para o outro e deixava aquela marca horrorosa na pedra, né? Onde elas iam arrastando. E daí alguém falou, não, então vamos tirar as correntes. Tiraram as correntes. Bom, as pessoas começaram a andar pelo lado, pela vegetação, causando erosão. Até que alguém chegou e falou, vamos colocar uma escada aqui. Ok. Nossa, mas a escada, negócio feio e tal. Cara, a escada era a forma melhor de evitar a erosão e de evitar aquelas marcas horrorosas que ficavam das correntes. Tá, só para citar uma das práticas que com o tempo a gente vai aprendendo que talvez o feio não seja tão feio, ou que a gente acha que seja algum tipo de poluição, na verdade está nos ajudando a preservar o lugar. Então é isso, a gente está aprendendo sim a ter um montanhismo o mais verde possível, o mais que preserve o máximo possível o nosso ambiente nesses lugares. E isso passa por educação, e isso passa por algumas ações de mínimo impacto, que às vezes não sejam o que a gente esteja acostumado a ver. Mas a gente tem que aprender muito o que acontece de novo na Europa, nos Estados Unidos, para ver como eles estão fazendo lá e quais as experiências boas e ruins que eles têm no exterior e que a gente pode trazer para cá de forma já testada. Eliseu,
vamos falar de futuro. Como você vê o futuro do nosso montanismo, do montanismo brasileiro? Pô, Fred, eu vejo muito, muito promissor esse nosso futuro, né? As Olimpíadas estão chamando atenção para a escalada, que consequentemente vai chamar atenção para o montanhismo. A Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada faz um excelente serviço, nos representa muito bem e nós estamos tendo avanços em diversas áreas. Avanços e também representatividade em temas que eram controversos, que poderiam estar nos atrapalhando de alguma forma, principalmente na questão ambiental e Brasília e tudo mais, né, meu? São, assim como a Associação Brasileira de Escalada Esportiva, também é bastante representativa na escalada de competição. E basta ver a quantidade de ginásios que estão aparecendo no Brasil, pessoas trabalhando com a escalada, com o montanhismo. Eu vejo de forma bastante promissora. Acho bacana, é um caminho que a gente vem trilhando há tempo. Precisa de mais investimento, precisa de mais educação, precisa de um monte de coisa. Ok, nós estamos num país que precisa de infraestrutura, né? Então é difícil também a gente exigir mais do que a gente sabe que é possível. Mas eu vejo o nosso futuro bastante promissor. As coisas vão mudando, né? Também tem isso. Às vezes a forma como as coisas vão acontecendo não são ao que a gente costumava ver acontecer. Mas eu acho que está bem legal. Eu sinto uma movimentação, são ondas que vão e assim o crescimento não é retilíneo, né? Ele é em ondas, mas ele está crescendo sim. Cada vez mais gente praticando, cada vez mais gente indo para a montanha. Existem fenômenos de grandes marcas, grandes lojas vindo para o Brasil e isso vai nos ajudar. O que você gostaria de falar que eu não te perguntei, Eliseu? Bom, Fred, eu acho que falta as pessoas, principalmente os montanhistas e escaladores mais antigos que eu digo começaram a escalar há 10 anos. 10 anos já é uma eternidade no nosso esporte, um esporte que é muito dinâmico. Às vezes falta das pessoas, volta e meia, virar a chave para saber o que está acontecendo na escalada, no mundo, saírem do métier que elas frequentam, dos mesmos amigos, sempre ver o que está acontecendo. Muitas das discussões do nosso esporte, principalmente as discussões filosóficas, né, são fomentadas por pessoas que acreditam que o esporte não mudou desde o tempo que elas começaram a praticá-lo, né, há 30 anos atrás. Poxa, eu escalo há 37 anos, Fred. É uma eternidade, cara. E eu já vi as discussões mais toscas possíveis, se você for pensar hoje. Pô, discussões do tipo, esses escaladores esportivos que ficam treinando e usando calças de lycra são os caras que parecem uns touros sem bola, entendeu? E estão acabando com a escalada. Essa é a morte da escalada. Assim como depois vieram N discussões doidas, se você pode ou não ficar malhando uma via em top rope para depois mandar ela, se isso está valendo. Não, só vale o on-site. Só vale se você escalar a via a primeira vez sem cair. Se você ficar treinando muito, você não merece dizer que você escalou aquela via. Cara, são coisas bem idiotas, né? Se você for pensar depois de um tempo, esses pensamentos mudam. A mesma forma a inclusão na escalada. Cara, a gente tem que ser um esporte que, agrega as pessoas. A gente não pode ser um esporte que pune o iniciante. Você só merece estar lá se você souber tudo, se você souber se orientar, se você souber fazer todas as técnicas. O que seria de você que vai na falésia apenas se divertir se você fosse lá para a Patagônia? Amigão, talvez esse cara que esteja indo para escalar
na falésia, ele não tem a mínima intenção de ir para a Patagônia. Ele só quer ir lá e se divertir com os amigos, ter um dia bacana com a família dele, entendeu? E é isso. Hoje, a gente está vendo hoje, cada vez mais, famílias indo para a montanha. E nós temos que agregar essas pessoas, temos que chamar essas pessoas para o nosso meio, justamente para poder orientá-las de uma forma legal e tudo, e não punir, né? Dificultar, não, você tem que fazer tudo, entendeu? Com proteção escassa, porque isso vai melhorar o seu psicológico. O esporte é um esporte completo, no qual você só tem direito de praticar se você tiver culhão para isso. Cara, não, mano. As pessoas estão mudando, o esporte está mudando. Nós queremos trazer que as pessoas para um esporte seguro. Depois, se elas vão fazer a modalidade que for no futuro, é uma escolha delas. Mas a gente que está aqui há muito tempo e que quer que o esporte cresça de maneira consciente, de maneira bacana, nós temos que propiciar a quem está iniciando uma forma de iniciar de forma segura, de uma forma inclusiva, sabe? É isso. Areta, recentemente você esteve no ponto mais alto do planeta, no Everest, a 8.849 metros de altitude. Porém, eu sei que um cume se constrói na vida, pedra por pedra, a cada experiência vivida, a cada derrota, etc. Areta, te pergunto, fora o Everest, qual foi o acontecimento da sua vida que mais te marcou? Como é sonhar, caminhar e escalar pelas montanhas da vida? Eu sempre acreditei que sonhar era um direito. Eu acredito que os desenhos animados da minha infância contribuíram muito para isso. Eu tinha um alto poder de imaginação. E à medida que eu sonhava, eu procurava realizar, logo na sequência, buscar soluções, buscar formas de empreender e fazer a coisa toda acontecer. E é exatamente como escalar pelas montanhas da vida. Eu acho que dia a dia a gente tem adversidades, e dia a dia a gente tem desafios, e a gente vai superando, alcançando objetivos e chegando ao topo. Eu digo sempre que montanha para mim é escola. Sempre volto com aprendizados desse tipo de experiência que servem para o nosso cotidiano, para o meu cotidiano, para a minha vida urbana. Agora uma pergunta fácil. O que as montanhas te ensinaram? Uau! As montanhas me ensinaram, me ensinam e com certeza continuará a me ensinar a cada experiência que eu me dispor a realizar nesse tipo de ambiente. Volto a dizer, montanha para mim é escola e é incalculável o número de aprendizados que eu já tive em todas elas. Mas em resumo, posso dizer que em todas elas eu pude perceber o quanto sou vulnerável, quanto eu necessito de colaboração, quanto é necessário eu contar com o outro para ter sucesso, quanto é necessário eu contribuir com o outro para garantir segurança, harmonia, sintonia, o quanto há um poder próprio da natureza de possibilitar ou não a nossa ascensão, a nossa escalada. Poxa, são muitos aprendizados e a gente poderia passar o resto do dia para eu elencar todos eles. Se você pudesse ter uma conversa com qualquer pessoa ou família, incluindo aquelas já falecidas, com quem você conversaria? Poxa, que sensacional essa pergunta. Mas eu acho que eu teria vontade de conhecer o meu tataravô, que na verdade nem sei quem é, não tenho a mínima ideia do nome,
Mas eu queria conhecê-lo, entender a história dele e entender de onde é que ele veio. Provavelmente não era do Brasil, pode ser de africanos, descendência africana, ou de algum país europeu. Afinal de contas, eu percebo características físicas semelhantes a esse povo desses dois continentes. Então eu gostaria muito de conhecê-lo, e a partir do conhecimento que eu tivesse dele, a conversa que nós tivéssemos, eu tentaria montar a árvore genealógica, tentar entender a origem da minha família, a origem da minha vida. Quero afirmar que você é pura inspiração pela sua história e muito mais que subir o Everest. Você inspira homens, montanhistas como eu e trekkers do Brasil, as mulheres e, por exemplo, as minhas filhas. Você tem noção do que representa para as pessoas que você inspira? Verdadeiramente eu não tenho completa noção dessa representatividade. Eu tenho ouvido considerações, depoimentos de muitas pessoas, muitas mulheres pretas, se sentindo assim muito gratas, satisfeitas pela minha realização e pela minha absoluta certeza de entender que essa realização nem me dá tanto orgulho assim, porque verdadeiramente ter sido a primeira mulher negra latino-americana a chegar no topo do Everest deveria ser algo vergonhoso para a nossa região, para o nosso continente. Deveria ser reconhecidamente vergonhoso como é que demorou tanto tempo para acontecer da primeira mulher preta chegar nessa realização. Então, eu acho que tem uma grande valia no sentido de que, poxa, que outras mulheres pretas reconheçam que há um caminho aberto, que há formas de realizar, que é possível conquistar sim, apesar de tantas adversidades, apesar de uma estrutura tão limitante. Mas, no fundo, existe para mim uma vergonha alheia. A gente falhou. A gente, enquanto sociedade, falhou em garantir a equidade de direitos, a equidade de oportunidades. Mas no fundo, eu continuo motivada e esperançosa de que esse quadro possa mudar. Então, a minha realização no Everest foi a realização de um grande passo aí, de um sonho gigante, para justamente garantir cada vez mais a acessibilidade de pessoas negras, mulheres, homens nesse esporte. Pedro, sempre afirmo e digo em palestras que quem não gosta de riscos não deve subir montanhas, assim como na vida. Mas em seu livro com o tema Arrisque-se, que li, aprendi a te entender melhor e conhecer melhor você. Gostei demais, aliás. Mesmo não tendo conversado contigo antes, mas sempre acompanhado o seu trabalho nas montanhas, te pergunto, a vida é arriscar-se? Bom, com certeza, né, Fred? Na vida a gente precisa se arriscar. Arriscar em tudo, né? Então, desde quando você é jovem e você precisa ter um primeiro emprego, você tem que se arriscar e ir lá, meter a cara, se preparar, né, fazer uma entrevista. Se você não quer ser reprovado, você não vai se arriscar. Você tem que se arriscar para as coisas pessoais, né? Você conquistar um amor seu, né? Levar um fora. Tudo isso envolve riscos. Aliás, o nome do meu livro, né, é Arrisque-se. Acho que foi um nome bem apropriado para aquilo que eu tenho feito na minha vida, né? Que eu comecei no montanhismo, minha história não é uma história
que eu comecei com toda a pompa, né? Eu comecei com muito pouco recurso, eu comecei muito jovem, me aventurando bastante. Então, a vida me obrigou a arriscar para que eu conseguisse os meus objetivos. De certa forma, dentre os meus objetivos, eu sempre coloquei o montanhismo como algo muito importante. O montanhismo sempre me motivou a ir adiante. Então, para mim, trabalhar e conquistar uma boa renda, etc., era para poder escalar montanhas. Então, foi por esse motivo que eu acabei escolhendo a carreira de geografia, né? Não que a geografia em si, por ser uma área que, né, estuda montanhas, etc., e eu acabei me especializando na área de relevo, né? Porque montanha é das feições de relevo as mais notáveis que existem no planeta Terra. Mas sim porque eu enxergava numa carreira acadêmica uma possibilidade de eu ter uma renda para poder viajar e tempo para realizar isso e ainda ter um objeto de estudo, as montanhas. Acabei arriscando tudo nisso, não deu certo, mas quando uma porta se fecha, né, outras se abrem, e hoje eu vivo diretamente do montanhismo sem precisar de fazer algo correlato, né, através das minhas empresas, que é a loja Alta Montanha, qual eu sou sócio, e o Gente de Montanha, que é uma agência de trekking, montanhismo e escalada, que eu sou guia e também trabalho. Então, se eu não tivesse me arriscado, né, imagina só, na década de 90, quando eu comecei a praticar montanhismo, alguém oferecer um serviço para levar alguém para fazer alta montanha, isso era algo impensável, né? Ninguém pagava naquela época para sair da zona de conforto. Pelo contrário, as pessoas só pagavam para estar no conforto, né? O conceito de turismo era ficar na beira da praia, do lado da piscina, com um drink de chapeuzinho, tudo do bom e do melhor, né? Só conforto e nada de desafio. Então, arrisquei e tô aqui, né? Hoje, passando a minha história, porque é algo realmente diferenciado. Agora é o seguinte, não dá para confundir arriscar com abusar. Então, em todos os aspectos da vida, se você chega numa prova e você não se preparou, você não vai passar. Se você vai numa entrevista de emprego e você não tem qualificação para aquele trabalho, você não vai conseguir aquela vaga. E no montanhismo é a mesma coisa. Não adianta você querer escalar uma montanha técnica de grande altitude e você chega lá sem preparo físico, sem os equipamentos e sem a experiência necessária para você estar lá. Não vai dar certo. Então, arriscar, ela quer dizer também preparar, né? Dedicar. Então, você tem que se preparar, se dedicar, e aí sim você vai lá e se arrisca por algo que você acredita que tem chances de fazer, está preparado para aquilo. Senão, isso aí é uma loucura, não é? E na minha carreira, sim, arrisquei muito, mas também eu me dediquei bastante. Então, quem for ler o meu livro, que tem esse título, né, Arrisque-se, vai ver mais do que está ali abusando, né, que não foi essa a melhor palavra que eu posso dizer para vocês, que eu realizei ao longo desses anos. Eu me dediquei muito ao montanhismo, eu treinei, me preparei, né, e eu fui fazendo um volume de montanhas, pensando numa evolução, né, ganhando experiência degrau por degrau, até conseguir escalar montanhas mais altas, até fazer com que montanhas que fossem grandes desafios para a maioria das pessoas, para mim se tornasse algo até mesmo trivial, né? Recentemente mesmo, acabei de voltar de uma viagem pela Bolívia, onde eu escalei 4 montanhas, e 3 delas eram montanhas que eu já tinha feito várias vezes, e a gente acaba se acostumando, né? O corpo se molda em cima disso, e a gente, quando vê, já está totalmente adaptado a realizar essas coisas. Então, quando você tem como objetivo atingir algum sonho seu, não adianta ficar só na esfera, né, do pensamento. Você tem que se preparar, você tem que se dedicar, senão as coisas não acontecem.
Hawk, tenho feito essas perguntas para os últimos entrevistados e tem sido muito rico, porque cada um tem um jeito de refletir o seu pensamento. Vamos lá, 5 perguntas sobre a vida. O que te assusta, o que te entristece, o que te deixa feliz, o que te encoraja e o que te desafia, meu amigo. Bom, na vida várias coisas me assustam, me entristecem. Dessas coisas mais negativas, eu acho que o que mais me entristece é a injustiça. Eu sou daquelas pessoas que fica realmente, né, furioso quando a gente vê injustiças. E na nossa realidade, no nosso continente, injustiça é algo que faz parte do dia a dia, né? Nós vivemos em países muito desiguais, que são desiguais não somente em questão de renda, mas em questão de oportunidades, né? Nem sempre o melhor ganha. E a gente vive verdadeiras fábulas, e isso me assusta, né? Me assusta que as pessoas acreditam em mentiras, né? E me assusta o fato de que as pessoas não têm a capacidade de refletir a respeito disso, e elas não têm a capacidade de perceber que a experiência de vida de cada um não é um resumo do mundo, né? O mundo é muito mais do que aquilo que a gente vive, e muitas vezes a gente vive em bolhas e não temos capacidade de conseguir enxergar além dessas bolhas, não é? Claro que isso é um exercício que é muito difícil para todas as pessoas, né? Até mesmo para mim, né? Todo mundo vive em bolhas, inclusive eu acabo vivendo em bolha, e de certa forma a minha história, e eu conto isso no meu livro mais recente, que é o Odisseia Austral, né? A minha história. Eu procurei sair da bolha e ver o mundo por fora, e isso me levou a fazer viagens muito cedo, quando eu ainda era adolescente. Me levou, inclusive, a fazer montanhismo através dessas viagens, né? Então, eu com 18 anos de idade saí da minha cidade, no interior de São Paulo, daquela realidade que eu vivia, né? Uma realidade de gente de classe média, e eu era muito entediado com as futilidades do dia a dia, com os valores que a sociedade tinha, que eu achava absurdos, né? As pessoas valorizavam bens, valorizavam coisas que para mim não tinham o mínimo valor, né? E evidentemente que eu sofria muito com isso. Então sempre valorizei o conhecimento, gostava muito de estudar, gostei muito de geografia, porque eu achava o mundo algo fantástico, o mundo algo a ser descoberto, o mundo era algo que revelava a verdade, e os valores que existiam no mundo eram muito melhores do que aqueles valores que um adolescente de classe média numa cidade industrial do interior de São Paulo tinham como os seus valores, né? Enfim, isso me entristecia e me levou a querer explorar o mundo, a conhecer outras realidades e a sair da minha zona de conforto, o que eu fiz, né? Então, eu realizei uma viagem com 18 anos de idade, com pouquíssimos recursos, muito pouco dinheiro. E eu fui de carona, né? Pedindo carona para caminhão, na estrada mesmo, com o dedão. Eu fui de carona até Ushuaia, na Argentina, e voltei. E no meio do caminho, pela Patagônia, desde a região de Mendoza e Santiago, eu fui escalando as montanhas que dava para escalar de maneira autônoma e independente. Claro que isso, né, de maneira muito sofrida, né? Mas acabou dando certo. E o que me deixa feliz, na verdade, é poder ter a liberdade, né? Então, assim, eu mostrei para todo mundo que para poder viajar eu não precisava ser rico, eu não precisava ter posses, né? Eu conseguia viajar de maneira autônoma e independente, obviamente que com sofrimento, né? Mas o que me deixa feliz é que a gente ainda tem essa possibilidade. O mundo, ele é como é, mas pelo menos nós não vivemos numa sociedade
onde nós não conseguimos ir atrás de nossos sonhos. Então, eu acho que essa possibilidade de a gente poder lutar e conseguir ainda me deixa feliz, não é? E o que me desafia, na verdade, é esse sentimento de querer conhecer o mundo, querer sair da minha zona de conforto. Isso me encoraja, certo? Quando eu era criança, eu morava lá em Itatiba, no interior de São Paulo, uma cena que me marca muito, que até hoje eu consigo me lembrar, eu olhava nos pôres do sol, no horizonte eu enxergava uma colina, né? E o sol se pondo atrás dessa colina, e eu falava, puxa, o sol está se pondo ali a oeste, se eu for reto naquela direção eu vou parar na Bolívia, vou parar na Cordilheira dos Andes. E isso me levou a ir para a Bolívia anos mais tarde, explorar aquele país, né? Hoje eu tenho um grande conhecimento da Bolívia inteira, né? Então imagina só, isso veio dessas reflexões de criança. Eu lembro, 6 anos de idade, olhando o pôr do sol e sabendo que o sol estava se pondo lá no Pacífico, né? Enfim, hoje o que me move, o que me encoraja é querer conhecer o mundo, né? Tenho muitos planos ainda e é isso que me faz estar em pé, é isso que me faz acordar no dia a dia para trabalhar, para conseguir acumular um pouco mais e poder conhecer realidades, conhecer países diferentes, coisa que eu tenho conseguido fazer aos poucos, né? Devido ao meu trabalho, inclusive de guia de montanha. Pedro, chegar ao cume te faz uma pessoa melhor? Por que você sobe montanhas? Fazer um cume numa montanha não te torna melhor que ninguém. É claro que quando você se desafia em escalar uma montanha que representa um desafio técnico e um desafio físico, isso prova que você tem essas capacidades. Mas como ser humano, isso não mostra nada. Aliás, se eu pudesse até mesmo usar isso como resposta da pergunta anterior, eu acho que isso me entristece em ver que algumas pessoas se utilizam de alguns fatos delas poderem escalar montanhas técnicas que representam desafios físicos, se utilizam disso para demonstrar uma superioridade que, em termos de conhecimento, em termos de humanidade, elas não têm, né? Eu acho isso algo, inclusive, desprezível, né? Como algumas pessoas, inclusive, utilizam essa capacidade como uma demonstração de superioridade. Isso não te mostra, não te faz superior a ninguém. Agora é o seguinte, as experiências com o montanhismo, principalmente se você pratica de uma maneira autônoma, independente, que muitas vezes acabam sendo experiências solitárias, elas te levam a uma reflexão. Então você está num ambiente montanhoso, um ambiente que te desafia tanto, sozinho, você não tem com quem compartilhar suas angústias, compartilhar aqueles momentos, aquelas decisões, e isso te faz mais forte, né? Isso te fortalece em muitos sentidos, mas esse fortalecimento é algo individual e algo que as outras pessoas não vão nunca poder valorizar em você ou poder mensurar isso em você, né? Isso é algo seu, né? Isso vai te deixar mais forte para vários momentos da sua vida, inclusive te ensinar a fazer boas escolhas, a ponderar os lados bons e ruins das escolhas que a gente faz na nossa vida pessoal, nossa vida como um todo, né? A gente, ao longo da vida, a gente é obrigado a fazer muitas escolhas, né? E nem sempre essas escolhas elas vão ser 100% boas, né? Sempre vai haver alguma reação à sua escolha que é algo que você não deseja, que é algo que às vezes até mesmo sejam contrários a seus valores, mas que você acaba tendo que ponderar isso na hora de escolher.
Agora, o gosto pelo montanhismo, ele, para mim, surgiu na minha vida num momento de escolhas difíceis, né? Eu comecei a praticar montanhismo no momento que eu estava saindo da minha fase de adolescente para chegar na vida adulta. E literalmente, quando eu voltei dessa viagem, eu estava ali já independente dos meus pais, tendo que morar em outra cidade, tendo que viver com os poucos recursos que eu tinha, né? Então isso me jogou para a vida adulta. Agora, por que escalar montanhas, né? Eu acho que eu escalo montanhas pelo caminho. Eu escalo montanhas não por causa que é desafio, não sei o que lá. Eu escalo por causa do caminho que a gente percorre. As montanhas estão entre as paisagens mais bonitas do mundo e geralmente em locais muito interessantes. É claro que ao longo de nossas experiências nas montanhas, né, a gente sobe um cume, quando chega lá em cima olha outro que está atrás, que é mais bonito, e isso motiva a gente a querer escalar. Então a estética das montanhas me motiva a estar na montanha, e aí o desafio também é um motivo, apesar de que eu não escalo só pelo desafio, eu escalo muito pelo prazer de escalar, né? Muitas montanhas que eu vou lá porque eu gosto de estar ali acampando, eu gosto de ver um pôr do sol, eu gosto de ver a noite estrelada, eu gosto de cozinhar uma comidinha especial no fogareiro e ficar comendo, olhando as estrelas, eu gosto das companhias que estão comigo, gosto de estar ali dividindo esses locais com nossos amigos, enfim, eu gosto de estar na montanha por inúmeros motivos, né? Pelo prazer, gosto também do desafio também, evidentemente, né? Porque a gente vai subindo montanha, elas vão ficando mais fáceis, então a gente pode sempre estar evoluindo para fazer algo mais técnico. E tudo isso é o que me faz seguir na carreira de montanha. Então é por isso que eu acho que a frase que mais me marca é aquela frase que quanto mais montanha eu subo, mais montanha eu vejo. Hawki, quais são os dilemas que mais te preocupam no mundo atualmente? Bom, existem muitos dilemas que me preocupam bastante. Dentro do montanhismo, eu vejo a questão ambiental como sendo um dos principais dilemas que me trazem mais preocupação. Por um lado, eu sou um grande incentivador de que as pessoas pratiquem montanhismo, para as pessoas conheçam as paisagens montanhosas, e que essas regiões se desenvolvam através de um turismo onde que a montanha é o principal cartão postal, o principal atrativo. Mas eu também me preocupo de que esse desenvolvimento ele tire os encantos desse local. Eu vejo que inúmeros lugares naturais, inúmeros parques nacionais, mundo afora, parques nacionais de montanhas, são hoje locais que a gente acaba tendo que evitar. São locais super visitados, locais que têm uma visitação acima do desejado. Quando eu fui para o Vale de Yosemite, na Califórnia, de um lado eu estava realizando um sonho em conhecer aquele lugar, porque é uma meca da escalada. Por outro lado, eu fiquei super decepcionado com a quantidade imensa de gente que existia lá, da dificuldade que eu tive para poder realizar a minha viagem, que queira ou não, assim, você tem que se planejar com meses e meses de antecedência. Eu reservei os locais onde eu acampei com meses, eu fiz meu planejamento com meses de antecedência e tive a sorte, felizmente, de que esse planejamento deu certo com as condições de tempo, né? Que não choveu nos dias que eu tinha programado de eu ir para Yosemite. Fiquei decepcionado pelo fato de eu não ter conseguido ir até o Half Dome, pela trilha que existe lá, uma trilha ferrata que tem por trás, que eu tinha planejado, mas estava lotado. Até participei de um processo de sorteio, que quando eles vendem, né, as vagas para poder chegar no cume da montanha, e se as pessoas elas não vão no dia que elas programaram, elas faltam, aquela vaga ela é sorteada, e eu acabei não conseguindo ser sorteado. Imagine só, então eu saí de um país, realizei uma viagem que eu nunca consegui mais repetir, e eu não pude conhecer todos os locais, né? Então você realmente é injusto, né? Porque você não consegue curtir um lugar tão famoso. A mesma coisa aconteceu quando eu fui escalar o Mont Blanc.
em 2019 com a Maria. Eu não fui atrás, assim, não pesquisei muito como fazia para fazer as reservas no refúgio. Na hora que eu fui pesquisar já não tinha vaga. Então você tem que, para escalar o Mont Blanc, você tem que ter vaga nos refúgios de montanha que tem na montanha, que tem lá, né? E os refúgios não são hotéis gigantescos, né? São abrigos e não tem tantas vagas assim. E aconteceu que eu só consegui escalar a montanha porque eu tinha um amigo que ele reservou mais dias do que ele ia precisar, porque ele reservou alguns dias a mais por causa que o tempo dá errado, o tempo fica ruim. E eu comprei a vaga dele, e aconteceu que no dia que eu cheguei lá para escalar o Mont Blanc teve uma tempestade. Mas aí, por sorte, né, existia uma outra estrutura externa no abrigo de montanha, que eles chamam de base camp, que é umas barracas domo que são montadas na parte externa. E tinha vaga e eu consegui ficar um dia a mais para fazer o cume. Caso contrário, eu teria voltado de Chamonix sem ter feito a montanha. E foi minha segunda vez em Chamonix. A primeira vez eu fui para lá e não tinha vaga nenhuma, não escalei nada, só fiquei só olhando as montanhas, sabe? Então acho que o Brasil se aproxima disso. Ele só não é assim porque nossas montanhas são abandonadas. Nossas montanhas não tem gestão nenhuma, não tem nenhuma administração nos nossos parques. Inclusive tem muitas montanhas que nem parques são, né? É um absurdo uma Serra Fina não ser parque, é um absurdo um Pico dos Marins não ser parque, né? Isso é um lugar totalmente abandonado e as pessoas fazem o que quer. Aqui no Paraná, a gente também tem a mesma condição, é muita gente indo para a montanha e isso se acentuou durante a pandemia, ao ponto de ter ficado insuportável. Então, assim, o Pico Paraná é um local que durante a pandemia não houve uma proibição, né? Ou melhor, houve, mas essa proibição é só por decreto, não tem fiscalização, não tem nada. Aumentou o número de pessoas indo para lá. Hoje, recentemente eu estive no Pico Paraná e os locais de acampamento são irreconhecíveis daquilo que era antes da pandemia. Abriu muitas e muitas clareiras. O número de pessoas indo ficou insuportável, assim, tá acima do limite daquilo que é uma visita feita de maneira a não agredir o meio ambiente. É muita gente indo, à noite é uma gritaria, é uma bagunça. E isso acaba fazendo que a gente reproduza coisas que na cidade eu não gosto, que eu jamais gostaria de ver isso na montanha. Então, durante a pandemia, eu parei de frequentar essas montanhas, né? E parei de levar pessoas para essas montanhas, porque eu acho que não estou oferecendo uma boa experiência para elas. Então, assim, para mim, isso é o que mais me preocupa. A gente tem as montanhas perto da gente, né? A região mais populosa do Brasil, vamos falar, que é entre Porto Alegre e Rio de Janeiro, passando por Belo Horizonte, esse Y é a região mais populosa do nosso país e é a região mais montanhosa do nosso país também. Então, assim, a região mais populosa do nosso país é uma região de montanhas. Temos muitas montanhas próximo e a gente não sabe, né? Me causa muita preocupação como gerir isso sem restringir a liberdade. Isso é uma coisa que me deixa sem respostas. Da mesma forma que eu acho ruim a maneira como é gerenciado isso em locais também muito populares, como o exemplo Mont Blanc e Vale de Yosemite, eu não consigo enxergar uma outra maneira que não essa para as nossas montanhas. Infelizmente não existe sequer uma iniciativa para isso. E pior do que ser um local com regras rigorosas que tiram nossa liberdade, é a gente deixar de ir porque tem liberdade em excesso e libertinagem em excesso, fazendo com que esses locais se tornem insuportáveis de serem visitados. Edi, como você traduz esta palavra? Aliás, que move nossas vidas, a tua, a minha e de muita gente. Mas quero saber o que significa para você montanhismo. Montanhismo, né? O que é o montanhismo? Bom, para mim é a minha maneira de viver, né? Eu
acredito que levo os valores do montanhismo para todas as esferas da minha vida, né? Então, nos meus relacionamentos, na minha empresa ou na montanha, né? Eu sempre tento levar esses valores que eu acho mais importantes do montanhismo, que eu poderia citar assim como o principal, que seria o companheirismo. Eu acabo tentando levar isso para minha vida, né, em todas as esferas, né? Então tento sempre ser parceiro, né, das pessoas, né? Parceiro dos meus funcionários na minha empresa, parceiro dos clientes, parceiro dos meus companheiros de escalada. Se eu tenho um relacionamento com uma pessoa, eu tento ser um bom parceiro, né, da pessoa. Então eu acredito que é por aí, né? Acho que o montanhismo ele acaba entrando, né, na nossa vida assim de uma maneira, né, que a gente a gente acaba vendo, né, assim essa coisa, essa interação que a gente tem com a montanha, com a natureza, né, aquilo faz parte de todas as esferas da nossa vida. Quando a gente é assim fanático como eu acredito que para mim o montanhismo é isso, né? E na parte da prática do montanhismo é um respiro, né? Uma maneira assim de eu me conectar comigo mesmo, né? Quando eu estou na montanha, eu tô focado, né? E no dia a dia, assim, na vida, a gente nunca tá focado numa coisa, né? A gente sempre tá falando com uma pessoa, atendendo o telefone, vendo outra coisa, resolvendo um problema. Então, você sempre tá muito disperso. E quando nós estamos na montanha, quando eu faço uma trilha de caminhada de aproximação, ou quando eu tô na ponta da corda, negociando ali com a possibilidade de levar uma queda, então você foca numa atividade só, né? Eu acho que é uma terapia. Uma terapia, quando a gente escala vias difíceis, a gente sempre brinca que a gente poupa muitas sessões, né, de terapia com o psicólogo. Com certeza, antes de colecionarmos vitórias, também guardamos algumas derrotas, algumas experiências que nos permitem errar e nos trazer aprendizado e também crescimento. E aí eu te pergunto, Padilha, qual experiência te fez crescer, que mudou algo ou alguma coisa no rumo em sua vida? Com certeza a gente aprende muito, né, com os insucessos, com os fiascos, né, que a gente tem, né, na montanha ou na vida. Eu lembro de uma vez que eu quase morri na montanha, né? A gente ficou preso numa parede e com uma chuva torrencial e tempestade elétrica e com dificuldade para descer da montanha em Minas Gerais. E eu lembro que eu pensava que ia morrer, assim, porque estava tendo muitos raios e a tempestade sobre a montanha. E quando eu consegui chegar no chão, assim, eu lembro muito claramente que eu pensei, nossa, que alegria que é estar vivo, que alegria que é estar vivo e que nunca mais eu vou fazer as coisas dessa maneira, né? Dessa maneira assim, equivocada, né? Sem preparação, sem planejamento. Foi uma soma, assim, de vários equívocos, né? Que a gente foi deixando, né, negligenciando, né, de segurança, que quase culminou na morte, né? Então eu acho que a partir desse momento, assim, eu tive um aprendizado, assim, né, um agradecimento a Deus por estar vivo e não quis mais arriscar à toa a minha vida, né? Acho que a gente não deve arriscar à toa a vida. Eu não gosto, assim, nem de escalada solo, né? Acho que a gente já se arrisca muito, né? Escalando normal, né? Com segurança. Então acho que a gente não deve arriscar a vida à toa, né? Acho que a nossa vida é muito importante para nós e para os nossos familiares, para a gente ficar
arriscando, né, a vida sem um objetivo importante, né? Eu acho que escalar uma montanha, né, você seguir todos os procedimentos de segurança ali, pode acontecer um acidente, né? Mas não se colocar, né, em risco sem necessidade, né? Acho que isso é uma coisa que eu acredito que seja muito importante, e a partir daquele momento ali eu senti que eu queria viver muito, né, escalar muito e conviver com os meus amigos e parceiros de escalada e com a minha família. Essa pergunta é forte. Um parceiro de montanha é para sempre? Estar cercado na montanha de bons companheiros nos leva à conquista do objetivo? Com certeza, né? Como eu já falei aqui, um dos principais valores do montanhismo para mim é o companheirismo, né? Então, eu tento ser um bom parceiro de escalada, né? E mesmo no livro lá do Alpinismo Extremo, ele sempre fala, né, que se você não está bem para guiar um esticão, seja o melhor segurança, seja o melhor segue, né, do dia, cuide do seu parceiro, seja rápido, né, para enviar equipamento se ele pedir alguma coisa. Então é isso, né? A gente com bons companheiros, assim, com pessoas em quem a gente confia, a gente chega no topo. Com certeza, eu acredito que é meio caminho andado assim para alcançar os objetivos, né? Eu acredito que eu alcancei muitos objetivos por causa dos meus parceiros, né? Por causa da parceria que a gente fez, né? Cada um ali contribuiu um pouco, né, para aquele cume. Então, você ter parceiros assim com quem você tem uma ótima sintonia vai fazer com que as chances de chegar no topo sejam muito maiores, né? Eu tenho assim amigos e parceiros que são como irmãos, né? Para mim, a gente vive uma irmandade mesmo, né? De parceria assim de montanha, né? Então, tenho meu filho também, que é um parceiro para a vida, né? Que me ajuda a administrar a empresa e também é parceiro de escaladas. Então, eu acredito que a parceria é tudo, né, no montanhismo, né? A gente até pode fazer algum dia alguma escalada em solitário e tal, mas a maioria das escaladas a gente sempre vai estar com os parceiros, né? Então eu prezo muito para que esse relacionamento seja uma coisa muito legal, assim, que a gente possa se divertir juntos, né? E sempre com muito respeito e amizade, né? E brincadeiras e alegria, né? Acho que o montanhismo a gente nunca pode estar triste, né? Na montanha, tem que sempre estar feliz, né? Estamos, em teoria, terminando uma pandemia, né? Eu acho que a pandemia trouxe vários aprendizados. Eu, pelo menos, tenho repetido constantemente que não aprendeu nada na pandemia, perdeu uma grande chance de evoluir, né? E baseado não só nisso, mas na sua forma de ver o mundo, Ed, o que falta no ser humano para ser melhor? Amor. Acho que é isso que falta para os seres humanos. Falta um pouco mais de amor, né? Em todos os aspectos, né? Se você tem mais respeito, mais amizade, mais companheirismo, mais humildade, né? Menos orgulho, né? Menos agressividade. Eu acho que isso faz com que a gente tenha um mundo melhor, né? Então, eu acho que é isso que falta, né, para as pessoas. Eu acho que a gente tem que tentar se colocar no lugar do outro, né? A gente não sabe da onde a pessoa veio, não sabe o passado dela, né? Então, é difícil a gente não julgar, né? A gente sempre julga as pessoas, mas a gente tem que fazer um esforço para tentar não julgar as pessoas e tentar conviver, né, com as pessoas, mesmo com aquelas que pensam diferente da gente, né? Porque pode ser que a gente mude, ou que elas mudem, né? Pode ser que a gente, convivendo com a pessoa, ela né, consiga ter uma visão um pouco diferente, né? Então, eu me recordo muito bem, assim, de uma vez que tinha um amigo que falou que ia levar um outro cara lá para escalar com a gente, né?
Eu falei, nossa, mas vai levar esse cara é muito chato. Daí o meu amigo falou, mas vou levar ele porque vai que ele convive com a gente e fica mais legal. Daí eu, né, pra mim foi uma lição de moral, né? E eu levo, depois disso, assim, eu comecei a repensar, é verdade, né? Você não pode anular a pessoa ou excluir a pessoa, né? Claro, se a pessoa está prejudicando, às vezes a gente acaba, né, se afastando, mas nesse caso nem era isso, né? E aí é muito real isso, né? Então você tem ali uma pessoa com quem você não concorda totalmente na maneira de pensar, né? Você conviver com ela, às vezes é bacana, né? Porque você pode passar alguma coisa, né, dos teus valores para a pessoa, ou até você mesmo mudar um pouco a tua maneira de pensar, né? Conforme você tem a interação com essa pessoa, né? Então, acho que a gente tem que tentar conviver bem, né? Com todas as pessoas. E o mundo hoje, né, carece muito disso, né? Da gente ter essa empatia, né? Eu acho que isso que a gente vê hoje, essas brigas, né, nas redes sociais, tudo, né? Porque é uma transição, né? As redes sociais hoje fizeram a gente se aproximar dos outros, né? Nós nos aproximamos, né, muito de pessoas com quem a gente não conhecia, e aí sempre tem atrito, né? Porque a gente está em contato com muita gente, né, hoje nas redes sociais, então muitas pessoas, todas as pessoas pensam diferente, né? Em algum aspecto elas vão ter divergências, né? Então há inúmeras brigas, né, normalmente, mas eu acredito que seja uma época, né, transitória, né, que a gente está tendo um encantamento aí com essas redes sociais e acaba tendo essas divergências e essas discussões, essas intrigas, né? Mas pode ser que isso, né? Eu acredito, né, que isso vai ter algo de positivo no futuro, né? Porque a gente possa usar essas redes sociais como a gente está usando aqui agora, né? Para tentar passar coisas boas, né? Coisas positivas, né? Pensamentos positivos, coisas que levem à evolução da sociedade, né? Que eu acho que a gente tem que trabalhar nisso, na evolução, né, da sociedade, e uma das maneiras é a gente ter mais empatia. Meu amigo, tem uma pesquisa que eu repito sempre em palestras já há muitos anos, isso há mais de 20 anos, e ela não mudou muito não. É que as pessoas pensam em si mesmo menos que 1 minuto, menos que 30 segundos. E quando eu falo isso, é pensar realmente em você, na tua essência, no teu ser, né? E aí eu te pergunto, quando você está conectado com você, escalando, mas literalmente pensando em você, o que você pensa? Eu penso, quando eu estou muito concentrado, assim, caminhando numa trilha, sozinho, eu sempre penso que oportunidade, né, que é estar vivo, né, que oportunidade que é você poder estar vivendo aquele momento, né? Então, você ter chegado até aqui, né, até esse momento, e estar podendo caminhar por um lugar tão bonito, né? Ou quando estou no meio de uma parede, né, gigante, tá amanhecendo o dia, e eu penso que coisa, né, que dádiva que é, né, eu estar aqui nesse momento e curtindo essa natureza tão fantástica, né? Eu acho que eu sempre penso como um agradecimento, assim, né, como uma gratidão, né, de estar vivo ali, tendo a possibilidade, né, sabendo que no mundo, assim, muitas pessoas ainda estão tentando, né, sobreviver, e a gente tá ali podendo curtir a vida, né? Então eu sempre penso nisso, né? E às vezes quando tô sozinho em casa, assim, e tô pensando na vida, eu penso assim, o que eu fiz, né, até aqui, o que eu fiz de equívocos, o que eu fiz de coisas boas, o que eu posso fazer daqui pra frente, né? Então acho que é um eterno, né, pensar assim, né, avaliar, né, o que a gente já fez, o que a gente poderia ter feito, e o que a gente ainda pode, né, fazer, porque eu acredito que nunca é tarde, né, pra gente aprender algo, pra gente melhorar em algo, pra gente fazer algo, né? Então
fico nessa... Minha cabeça, ela não para, né? 100% do tempo ela tá pensando em mil coisas. Então, antes de dormir, assim, eu fico pensando às vezes essas coisas, né? E ainda bem que eu durmo rápido. Mas é isso, né? Acho que principalmente agradecer, né? Pelo momento ali que eu tô vivendo, né? E em outros momentos pensar, né, o que a gente pode fazer para contribuir aí com a sociedade, né? She loves him, but she doesn't want him. She used to burn for him, but now that's changed. She knows. Espero que você tenha gostado deste episódio. O projeto Reset Humano tem o DNA no convívio com a natureza, na montanha, e visa desenvolver o ser humano, dando um reset, gerando aprendizado e conhecimento para desenvolver a sociedade, impactando de maneira positiva na natureza, em nossa casa, no planeta Terra. E para quem ouviu este episódio até o final, muito obrigado novamente. Espero que tenham gostado e sigam nossas redes sociais no Aventure Box, no Instagram, no YouTube, no LinkedIn e no Facebook. É só procurar o Reset Humano. E você quer receber o último episódio? Escreva pelo WhatsApp +55 11 98 165 0990 com a palavra podcast, que sempre enviaremos o último episódio. Desejo uma excelente semana, muita luz e bons ventos. She used to gaze at him and reach out with her toes to touch him. She still loves him, but she doesn't want him.